Meu nome é Juliana Bernardes e hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho de casar e ter filhos. E no ano de 2013 eu casei. E passou 3 anos, nós iríamos realizar o nosso projeto de ter filhos. Só que esse projeto acabou sendo interrompido, porque eu precisei fazer uma cirurgia de emergência, no qual eu precisei ficar na UTI, receber algumas bolsas de sangue. Então eu fui impedida pelos médicos para ter esse filho. Só que passou um tempo e nós voltamos ao médico e ele nos liberou para começar a fazer tudo conforme a medicina nos orientou. E no ano de 2017 eu fiquei grávida. Então foi um momento bastante feliz para a nossa vida. Foi um momento muito feliz para a nossa família, porque a gente desejava muito essa gravidez. Só que, infelizmente, essa gravidez ela foi interrompida muito rápido. Eu recebi o positivo um dia e depois de alguns dias eu tive essa perda. E foi bastante difícil para mim, porque era algo que eu desejava bastante. Não só eu, como toda a minha família. Então, quando eu descobri que eu tinha perdido o bebê, para mim e para o meu esposo foi bastante difícil, porque, como eu falei, era algo que a gente desejava bastante. E eu estava num trabalho e aí eu comecei a sentir muita cólica mesmo. E quando eu fui no banheiro, eu tive um sangramento. E quando eu vi esse sangramento, eu liguei imediatamente para o meu esposo e falei com ele. E aí ele foi lá no meu trabalho, me pegou e me levou para o hospital. Quando eu cheguei na maternidade, a médica falou que eu estava em um início de aborto e que ela iria me internar para eu fazer uma curetagem. E eu fiquei muito desesperada, comecei a chorar porque eu não queria fazer nenhum tipo de procedimento, porque me lembrou da cirurgia que era tão simples e que aconteceu tantas coisas comigo, eu precisei ficar na UTI e tal, então eu fiquei com medo também de fazer esse procedimento da curetagem. E aí meu esposo conversou comigo e falou para mim que daria tudo certo. E aí eu me internei. No que eu me internei para poder fazer esse procedimento, eu tomei um remédio para dor, no qual eu tive uma reação. E nessa que eu tive uma reação, coloquei força para vomitar. E no que eu coloquei força para vomitar, desceu. Saiu. Eu senti algo saindo de dentro de mim. E eu chamei a médica, ela pegou e falou pra mim que iria fazer uma ultrassom para ver como é que estava dentro. E aí ela pegou o que tinha saído de mim, colocou em um frasquinho e realmente tinha saído tudo. E quando o médico fez a ultrassom, ele falou pra mim assim: Juliana, não tem mais nada, tá tudo limpo, então não precisa você fazer nenhum procedimento. A gente vai te dar alta. E assim aconteceu, a gente saiu de lá muito abalado, muito triste. Eu chorando o tempo todo e fomos para casa. Quando a gente chegou em casa, eu fiquei no desespero, porque eu vi o meu sonho indo embora. E eu não achava isso tão normal, porque eu nunca tive histórico familiar de pessoas que perderam um bebê. Então, para mim foi muito assustador, algo muito novo. E na semana seguinte eu já fui na minha médica para falar com ela o que tinha acontecido. E ela falou para mim o seguinte: Juliana, não se preocupe, porque é bastante normal algumas mulheres ter sua primeira perda. Você não é a primeira que acontece isso. Às vezes a pessoa tem a perda, porém não sabe que perdeu, porque você descobriu muito cedo. Então as pessoas acham que é uma menstruação bem forte, mas que na verdade também pode ter sido um aborto. Como você descobriu cedo isso, a gente percebeu que foi realmente uma perda que você teve. E aí ela falou para mim o seguinte: vamos esperar 3 meses e depois dos 3 meses você vai tentar novamente para ter uma outra gravidez. E aí ela falou para mim que não iria investigar porque era normal ter a primeira perda. E eu esperei os 3 meses ansiosa para passar esses 3 meses para poder tentar novamente
uma outra gravidez. E assim aconteceu. Passou os 3 meses e eu e meu esposo reiniciamos o projeto para ter o nosso filho. E não demorou muito. Depois de mais ou menos uns 5 meses, eu tive uma outra gravidez. E diferente da primeira, eu não saí contando para todo mundo. Eu fui logo na médica e ela falou para mim o seguinte: Juliana, espera os 3 meses passar para depois você contar, porque já que você teve uma perda, talvez possa ser que aconteça novamente. Então espere passar os 3 meses do risco e aí depois você conta. Mas antes disso, vamos começar logo o pré-natal. E aí eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque ela me deu uma certeza que daria tudo certo. Como ela tinha falado que era normal ter perdas, então eu saí da sala dela muito confiante que daria muito certo. E assim que saiu da médica, a gente já conseguiu marcar uma ultrassom. Eu fui direto fazer essa ultrassom. E quando eu cheguei lá na ultrassom, o médico falou pra mim o seguinte: eu não tô vendo nada aqui não, só tô vendo um saco gestacional. E eu falei: como não tá vendo nada? Eu tô grávida, meu exame deu positivo. E aí ele falou assim: deve ser porque você tá muito recente ainda, você descobriu muito cedo e o embrião ainda vai aparecer. Eu vou pedir pra você vir aqui daqui a uma semana para você poder fazer novamente essa ultrassom. E assim eu fiz. Passou uma semana, eu fui pro médico fazer essa nova ultrassom. E quando chegou lá, novamente, ele falou para mim que não tinha visto o embrião, só tinha o saco gestacional. E aí ele falou assim para mim: Juliana, não perca a esperança. Volte daqui a uma semana, que possa ser que apareça. E assim eu fiz. Saí da sala do médico muito triste, porque eu já saí desacreditando por ter tido uma perda. Então eu saí da sala desacreditando que daria certo essa segunda gravidez. E depois de uma semana eu voltei para o médico. E quando chegou lá, que ele passou o aparelhozinho, eu vi algo diferente do que nas outras vezes eu não tinha visto. E aí eu falei assim: eita amor, o embrião chegou. E quando ele colocou o aparelhozinho, ele falou assim: vamos escutar o coração. Que ele colocou o aparelho, não tinha batimentos cardíacos. E aí ele falou assim pra mim: você vai precisar ir imediatamente para a maternidade para poder fazer uma curetagem, porque não tem embrião aqui. Quer dizer, tem um embrião, porém não tem batimentos. E se isso ficar dentro de você, você pode ter alguma infecção. E eu saí desesperada da sala do médico, muito triste. Eu saí de lá arrasada, porque era algo que eu queria. É porque passa o filme na minha cabeça e E aí, quando eu saí da sala do médico bastante abalada, eu fui direto para a maternidade, para poder para ver como é que tava, né? E quando eu cheguei lá, o médico falou para mim o seguinte: ele falou assim: olha, vamos precisar te internar para você fazer o procedimento. E por incrível que pareça, na verdade, é a minha médica que estava de plantão lá no hospital, no Jorge Valente. E ela falou pra mim assim: Juliana, você vai precisar se internar para poder fazer essa cirurgia. Na verdade é curetagem, né? E você prefere fazer agora ou você quer vir amanhã de manhã para fazer? Aí eu falei com ela: eu prefiro vir amanhã de manhã, porque eu durmo em casa e venho no dia seguinte. E aí aconteceu que a gente foi para casa, depois voltou para a maternidade no dia seguinte para poder se internar, para poder fazer esse procedimento.
E para mim foi bastante difícil, porque na primeira eu não precisei fazer o procedimento porque saiu tudo, né? Só que na segunda eu precisei me internar para fazer. E o interessante é que eu fiquei em uma sala que tinha várias mulheres que estavam grávidas, que iriam ter seu filho. E eu estava ali não para ter o meu filho, eu estava ali para tirar algo de mim que eu tanto sonhei, que eu tanto queria. Então esse momento para mim foi muito doloroso, muito difícil mesmo. E aí elas colocaram remédio para mim, para poder dilatar, para não precisar eu fazer o procedimento e sair sozinho. Nessa que eles colocaram esse medicamento, ela falou para mim, ó, quando você sentir bastante dor, você me chama para ver se você consegue colocar fazendo força ou se realmente a gente precisa fazer o procedimento. E aí eu senti muita dor, chamei ela, tentei colocar algumas forças, porém não saiu. E ela falou, Juliana, então a gente precisa ir para o centro cirúrgico. Quando eu estava indo para o centro cirúrgico, algo que me marcou bastante nesse momento foi que eu estava com a perna dobrada por conta da dor e tinha um lençol em cima de mim. Então quem passava do meu lado não dava para ver se eu estava com barrigão ou se eu não estava com barriga. Eu estava em uma sala justamente para esperar eles organizarem uma sala para eu poder entrar. E na sala do lado tinha uma mulher dando à luz. Eu ouvia o choro dela, eu ouvia o choro do bebê. E cada vez que eu ouvia o choro dela, eu ouvia o choro do bebê, me dava um desespero, porque eu via o sonho dela sendo realizado e o meu não. E o maqueiro passou do meu lado e ele falou assim, calma moça, pegou na minha cabeça e falou, calma, eu sei que tá doendo bastante, mas fique calma que daqui a pouco você vai estar com seu presente nas mãos. E aí a enfermeira falou assim, não, ela não está aqui para ter neném, ela está aqui para poder fazer uma curetagem. E aí esse maqueiro começou a me pedir desculpa, só que eu não tinha palavras para dizer para ele, porque em mim só saíam lágrimas. Eu só sabia chorar. E a médica me chamou, a gente acabou entrando para a sala para fazer o procedimento. Eu fiz esse procedimento e deu tudo certo. E ela falou para mim que a partir dali ela iria começar a investigar o porquê eu tive uma segunda perda. E eu tive alta do hospital, com algumas recomendações que eu não poderia de forma alguma tentar engravidar até descobrir o real motivo que eu tinha tido essa segunda perda. E demorou alguns dias, alguns meses e saiu o resultado. E o resultado foi que esse embrião ele era incompatível com a vida. E a médica falou para mim o seguinte, ela falou, ó Juliana, mesmo que você conseguisse levar essa gestação até o final, ele ou ela iria viver alguns minutos e depois iria morrer, porque ele era incompatível com a vida, não iria evoluir de forma alguma. E aí ela pegou e falou para mim que iria investigar mais profundo por conta dessa incompatibilidade. Eu teria que fazer todos os tipos de exame e meu esposo também, repetir todos os exames para poder ver em qual dos dois estava a incompatibilidade. E passou algum tempo, meus resultados de exame saíram, o resultado do meu esposo também, e deram normais. O exame deles deu tudo normal e os meus exames também deu tudo normal. Quando eu voltei para a médica, ela falou para mim o seguinte, ela falou assim, olha, não aconselho você engravidar no momento. Espere, você ainda é jovem, então não engravide para você não ter um outro sofrimento, mesmo seus exames dando normal. E aí quando ela falou isso pra mim, eu falei pro meu esposo, eu falei, amor, então não tem jeito. E aí ele falou pra mim, amor, a gente acredita e confia em um Deus que tudo pode. E você vai gerar. Eu creio e acredito neste milagre, você vai gerar. E nesse processo,
eu acabei engravidando novamente. E quando eu engravidei novamente, eu tinha certeza que daria certo. Por que você está me dizendo isso, Juliana? Porque eu tive um momento com Deus na igreja e eu falei para ele o seguinte, eu falei, ó Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. O Senhor sabe o meu sonho. E que se porventura não fosse a sua vontade, que o meu coração pudesse ter paz e eu viesse descansar nele. Mas que eu queria que fosse feita a vontade dele sobre a minha vida. E que se eu engravidasse, que pudesse dar certo, porque eu já estava cansada de passar por tudo aquilo. Então, quando eu engravidei novamente, eu tinha certeza que daria certo, por conta desta conversa que eu tive com o Senhor. E assim que eu descobri que estava grávida, eu já queria marcar logo também para poder fazer o pré-natal, para poder ver se estava o embrião tudo direitinho. Só que antes de eu começar o pré-natal, eu estava no meu trabalho novamente, eu tive um outro sangramento e muita dor. E quando eu vi isso tudo novamente acontecendo, eu liguei para ele e falei assim, amor, estou perdendo de novo. E aí ele falou assim, não tá não. Eu falei, estou perdendo, eu estou sangrando, estou com muita dor. E aí ele foi lá na loja me pegar e eu fui para casa, sentindo muita dor. E nesse processo, a gente tinha perdido o plano de saúde. Por quê? Ficou muito caro o plano de saúde e a gente precisou cortar esse plano. E quando a gente foi pra casa, ele falou assim, amor, a gente precisa ir na maternidade, porque você tá sentindo muita dor, tá sangrando bastante. E quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele que não queria ir pra maternidade, porque eu iria pra uma maternidade pública. E eu fiquei com medo de sofrer, né, por achar que eu tinha tido esse aborto porque eu quis, eu tinha ouvido várias histórias referente a isso, e eu não queria ir. E aí ele pegou e falou pra mim assim, eu vou orar, vamos orar aqui no quarto, e se for da vontade de Deus, vai sair tudo sem precisar você ir pra maternidade. E assim aconteceu. Ele estava no quarto comigo, ele começou a orar por mim, e eu senti uma dor muito forte, aí eu fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, eu vi o saco gestacional saindo no vaso sanitário. E aí, a dor passou instantânea. Só que, como isso saiu de dentro de mim, eu precisei ir pro médico para poder saber realmente se tinha saído tudo. E assim aconteceu. Tava tudo normal, tudo limpo, tudo certinho. E voltei pra médica, falei pra ela novamente dessa perda. Ela falou um monte de coisa pra mim, que eu fui irresponsável, porque não era pra eu poder tentar engravidar naquele momento, que era pra eu ter esperado. Só que aconteceu. E depois de algum tempo, eu perdi de verdade a esperança. Aí eu perdi de vez a esperança. Só que nesse processo, pra mim, foi a pior perda. Por quê? Porque eu tinha conversado com Deus e eu falei pra ele, se fosse da vontade dele, que eu engravidasse, que uma nova gestação viesse dar certo. Então eu quase que entro em depressão, porque eu não queria conta com Deus. E Alisson conversava comigo e eu dizia, não quero conta, não quero conversa, não fale de Deus pra mim, não quero conversa, porque eu estava bastante triste, bastante abalada por conta dessa situação. E meu esposo começou a falar pra mim, né, começou a plantar em mim, né, o real sentido da vida. E ele falou, amor, você não pode perder a sua intimidade com Deus por conta disso. Isso que você está passando vai servir de testemunho lá na frente, porque eu tenho certeza que você vai gerar um dia. Não chegou o momento ainda. Só que eu não queria saber disso, de que chegou o momento, de que não chegou. Eu queria que acontecesse, mas não aconteceu. Porque não acontece, as coisas não acontecem da forma que a gente quer. As coisas acontecem da forma que o Senhor determina. E a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então eu acredito que tudo cooperou para o bem, né? Tudo coopera para o bem. E passou algum tempo, no ano de 2019, no final do ano de 2019, eu não estava mais tentando, não estava mais preocupada com isso.
decidi relaxar, decidi descansar de verdade. E meu esposo estava, em novembro ele fez a cirurgia. E quando chegou em dezembro, ele estava em casa, de madrugada, orando. Eu estava dormindo. E no que ele estava orando, eu acordei com ele de joelhos em cima de mim. E quando ele terminou de orar, eu levantei para ir ao banheiro. E ele falou para mim o seguinte, ele falou: amor, você tá grávida, é menino e Deus manda colocar Samuel. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: oxi, que loucura é essa, amor? Eu não tô grávida não. Ele falou assim: você tá grávida e é menino e vai se chamar Samuel. Quando ele falou isso, eu não consegui mais dormir. Eu fiquei pensando: ai meu Deus, estou grávida. Ai meu pai, estou grávida. Eu fiquei, sabe, uma felicidade e no mesmo tempo desacreditando no que ele estava falando. Até porque eu não tinha sintomas nenhum de gravidez e nem nada. No dia seguinte eu já queria fazer o teste. Ele falou assim: o Samuel, que você é muito agoniada, espere e no momento certo você vai fazer esse teste. No dia 29 a gente foi para um monte orar, né? E aí quando chegou lá no monte eu falei: amor, não vou subir não, porque eu tô sentindo muita cólica. E aí ele falou assim: não, vamos subir. Se você sentir muita dor, a gente desce. Aí eu falei: tudo bem. A gente subiu, tivemos nosso momento de oração, depois a gente desceu. E quando a gente chegou em casa, eu comecei a sangrar. E aí eu falei assim: Alisson, eu tô sangrando. E aí ele pegou e falou assim: tá bom, mas você tá grávida. E aí não dava muita importância. Nessa gravidez ele não estava me dando tanta importância em referente a isso, né? E aí eu falei assim: tá bom. Fui dormir, no outro dia não estava mais sangrando. E aí teve o dia 31, a gente foi para a igreja, rompemos o ano na igreja, retornamos para casa. E no dia 1º de janeiro de 2020 a gente fez o teste. Fui na farmácia, comprei o teste, a gente fez. E quando deu 4 horas da manhã, que eu vi o positivo, eu saí do banheiro pro quarto pulando. Amor, tô grávida, tô grávida. E aí ele olhou pra mim e falou: amor, já sei que você tá grávida, vamos dormir porque eu estou cansado. E virou pro lado da cama e foi dormir. Só que eu não conseguia dormir porque eu tinha visto o positivo. Falei: tô grávida. E aí fiquei muito radiante de felicidade porque eu estava grávida. E como Deus tinha falado pra ele que era menino e tinha dado até o nome, eu falei assim: então já deu certo. Só que assim como as outras gravidez, nessa gravidez eu também comecei a sentir dores e ter sangramentos intensos. E aí eu comecei a ir para a maternidade. E todas as vezes que eu ia para a maternidade com esse histórico de muita dor e sangramento, meu esposo falava assim: amor, descanse no Senhor que já deu certo. Mesmo os médicos dizendo ao contrário, já deu certo. Porque eu saía do médico, o médico dizia: ah, não tem embrião. Eu saía do médico, o médico dizia: sua gravidez não vai para frente. Então tudo o que o médico falava da emergência, eu acabava colocando para dentro. E o que o meu esposo falava, eu não dava importância, porque eu estava dando importância àquilo que a medicina estava me dizendo. E nessas questões de eu estar indo para a maternidade e voltando para casa com muito sangramento e muita dor, e não via nas ultrassons o embrião, chega um momento que eu fui para a maternidade novamente e quando a médica passou o aparelhozinho, ela viu o embriãozinho e aí colocou o coraçãozinho para ouvir. E a gente ouviu o coração e foi um momento bastante de felicidade. Ele chorou de um lado, eu chorei do outro. Foi muita alegria pra gente naquele momento. Porém, a médica falou pra mim o seguinte: olha, Juliana, você está com um hematoma no útero e é um deslocamento. Você pode ter ainda um aborto ou não. Então você precisa ficar de repouso durante 3 meses para ver se a sua gravidez vai evoluir. Mas só eu ouvi o batimento cardíaco, eu ouvi o bebezinho, eu já saí de lá acreditando. Mas mesmo assim, eu ficava com aquela interrogação na mente: será? Será? Será que vai dar certo? Será? E meu esposo o tempo todo falando: já deu certo, você precisa confiar e você precisa descansar.
E passou os 3 meses, eu precisei ficar de repouso, né? E aí passou esses 3 meses, quando eu voltei pro médico para fazer uma nova ultrassom para ver como é que estava tudo certinho, a gente viu o nosso bebezinho lá formado e a médica falou assim, e é um menino. E a gente ficou muito feliz, muito radiante. E quando a gente saiu da médica, a Alisson me deixou em casa e foi para a igreja. E quando ele foi para a igreja, ele me ligou e ele falou assim, amor, pode ficar tranquila, que já deu tudo certo. Mais uma vez eu vou repetir. Eu estava aqui orando por você, pelo nosso filho, e eu tive uma visão. E nessa visão eu via seu nome, Juliana bem grande. E no que eu via Juliana bem grande, tinha um Ana circulado. E Deus falava para mim o seguinte, ela é minha Ana. Diga para ela não ter medo, que ela é minha Ana. E o que eu coloquei dentro dela vai dar certo. E aí assim aconteceu. Passou os meses, eu fiquei em casa, né, de repouso por conta dessa pandemia que a gente está vivendo. Não tive contato com a minha família. Eu fiquei a gravidez toda em casa, em isolamento, porque tudo me dava medo. Tudo eu tinha medo de perder o bebê. Mas quando Deus falou isso para o meu esposo e ele falou para mim, eu falei assim, pronto. Agora eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E na mesma sala, no qual o maqueiro falou para mim que era para eu ter calma, que já eu estaria com o meu presente nos braços e que na verdade eu não estaria lá para poder ter um filho, eu estaria ali para fazer uma curetagem. Na mesma sala, na mesma maternidade, com a mesma equipe, o Senhor honrou. E foi ali que o meu filho nasceu, Samuel. Tudo isso para a glória do Senhor. E hoje eu quero apresentar a vocês, a minha família, o nosso presente lindo enviado por Deus, Samuel, e o meu esposo, Alisson Bernardes. E nós queremos declarar que foi Jesus. Que Jesus fez um milagre na nossa família.